Para se entender, então, tanto o conceito de mora, que a gente viu, quanto o conceito de obrigações, a gente precisa entender o que é inadimplemento. Então, os artigos 389 a 391 vão trazer esses conceitos, tá? Que é fácil de entender, porque o inadimplemento a gente vê o tempo todo na lida da advocacia, porque a gente vai sempre buscar a reparação de um bem por um inadimplemento, por uma inobservância de cláusula contratual, e para se configurar o inadimplemento é necessária a mora, que é o cumprimento inexato ou descumprimento parcial, está no artigo 394. Eu não vou ler todos os artigos, lógico, é só vocês irem lá no título 4 do Código Civil, que vai tratar do inadimplemento das obrigações, que vai trazer todos os dispositivos que vão tratar do descumprimento de obrigações, né? Obrigações negativas, positivas, e quais são as consequências desses descumprimentos. A mora a gente já falou, o inadimplemento ele é considerado uma violação de dever anexo, porque existe a obrigação principal, e você inadimplindo essa obrigação, ou de obrigações acessórias, vai ser considerado um inadimplemento justamente pela simples violação, tá? Então, por exemplo, exclusão dos dados do devedor dos órgãos de proteção ao crédito após adimplemento. É um dever anexo, né? Então, se o dever principal era o adimplemento do débito, o credor tem o dever anexo de excluir os dados do devedor dos órgãos de proteção ao crédito. E aí, novamente, surge uma necessidade de aconselhamento prático para vocês, advogados, porque alguns advogados, principalmente no início, se esquecem, às vezes, de solicitar a exclusão dos dados do devedor, que inclusive pode gerar ações indenizatórias, né? Vocês sabem muito bem que se o devedor realizou o adimplemento de uma obrigação e comprovou, né, esse adimplemento, e principalmente se existe uma ação judicial e você, representando o credor, comunica ao juiz que a obrigação foi cumprida, pelo pagamento, por exemplo, que é a mais comum, surge ali um dever anexo de você solicitar ao juiz o ofício, o SPC, o Serasa, a emissão da carta de anuência para o devedor apresentar num cartório de protesto, para dar baixa no protesto. Então tem que tomar muito cuidado com isso, às vezes o advogado fica muito preso à lei, à previsão normativa, e se esquece desses deveres, às vezes anexos à obrigação principal, de informar o cartório de protesto dessa exclusão, enfim, do SPC, e são deveres anexos que devem ser observados pelo credor, sob pena de gerar aí uma indenização. Eu já tive casos em que o devedor ajuizou a ação indenizatória porque o credor demorou demais para dar baixa, né? E, de fato, é comum isso acontecer quando o credor não está bem assessorado ou simplesmente se esquece de avisar, né? O que eu procuro fazer nas minutas de acordo? Eu procuro sempre colocar que compete aí ao executado, a partir do momento que ele adimplir integralmente o acordo, que ele ficará então responsável por correr atrás, né, dessas baixas, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, para a baixa do protesto, é preciso a carta de anuência. Ou a ordem judicial, mas o mais comum é a carta de anuência. O credor, seu cliente, ele tem que assinar uma carta de anuência, declarando que a dívida foi paga e pedindo expressamente a baixa daquele protesto. Assinar e reconhecer firma. E aí o devedor, essa carta vai ser entregue ao devedor, que vai se dirigir ao cartório de protesto para dar essa baixa. Então precisa, sim, de um ato comissivo do credor, um ato, um exercício da vontade dele, positiva, para que o devedor possa dar baixa.